Boa noite, irmãos. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse nosso encontro de casais, como o pastor Guilherme já mesmo anunciou, nós iremos estar tratando sobre o desafio de construirmos uma família estruturada. Sinto-me honrado por poder compartilhar com os irmãos sobre este assunto, família, um assunto tão presente, de tão grande importância para a nossa vida com o Senhor. Peço aos irmãos que estejam fazendo a leitura comigo do texto, que se encontra em Gênesis capítulo 12, versículos de 4 a 9. Gênesis capítulo 12, versículos de 4 a 9. A palavra de Deus que nos fala nesse texto sobre a chamada que Deus faz a Abrão, e iniciando ali uma linhagem do povo de Deus, onde então esse povo deveria viver para a honra e glória do nosso Deus. E a partir desta família, a família de Abraão, nós temos então Deus, a partir daqui, constituindo uma grande nação. Diz a palavra de Deus, o texto diz assim: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Quero que nós nesse instante façamos uma oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha nos conduzir nesta meditação. Deus amado Pai, Deus bendito, Deus de amor e graça, nós te louvamos e te bendizemos por aquilo que o Senhor maravilhosamente faz em nossa vida, faz e tem feito em nossa família, e faz e também tem feito pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor de fato ama o teu povo, o Senhor ama a família cristã. Possamos assim, Senhor, nos colocar diante de ti, comprometidos quanto a edificarmos um lar no temor do Senhor, um lar que tema e glorifique o teu santo nome, um lar que seja estruturado, onde cada um dos membros assim possam estar vivendo de maneira agradável ao Senhor. Ajuda-nos neste momento, na meditação da tua palavra, Senhor, possamos ter a devida compreensão e assim possamos sempre aplicar a palavra do Senhor ao nosso viver. Assim nos abençoa e assim oramos em nome do teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Não sei quantos de vocês já assistiram um filme que tem o título Nada é para Sempre. É um filme onde a trama deste filme, ele trabalha um drama familiar, onde nós temos então um casal com 2 filhos, o filho mais novo, quem faz o papel desse filho mais novo é Brad Pitt, talvez seja o primeiro ou um dos primeiros filmes que ele fez, e ele é o irmão, ele é o filho mais novo, ele tem um irmão mais velho, e o seu pai ali no filme um pastor presbiteriano, e esse casal com os 2 filhos ali, nós temos o desenrolar daquela história. O que nós temos então nesse filme é aquele drama onde este filho mais novo, ao se tornar um jogador contumaz, então ele acaba se envolvendo em situações perigosas para a sua vida. E a situação, então,
que ele foi se envolvendo com o jogo, fez com que então, por fim, e até mesmo fosse morto por aquela a atitude de se envolver tanto, de modo que isso trouxe prejuízo à sua vida. Neste filme é interessante também observar que o momento familiar que trazia lembranças e mais satisfação era quando então aquele homem, aquele pai, com os 2 filhos, tinham seu momento de lazer, tinham seu momento de estarem juntos, pescando, aquela pesca própria da truta, e então ali eles tendo esse divertimento. Esse divertimento, que por algum tempo aconteceu naquela família, depois já na idade mais adulta dos filhos, aquele filho então veio se envolver com o jogo, e então veio perder a vida por causa do seu vício pelo jogo. É um filme que então traça um drama familiar. Na vida pastoral, minha própria, específica, eu tenho tido aquela experiência, às vezes tão difícil, tão dura, que é de ouvir pais compartilhar, falar das suas lutas, das suas dores, dos seus problemas dentro do contexto familiar em relação aos seus filhos. Certamente, isto é algo que, para a pessoa de um pastor, traz certo sofrimento, porque ele está ali diante de uma situação onde o pai ou a mãe, abrindo seu coração, então expressam a sua ânsia, expressam ali a sua preocupação, o seu dilema na vida com os filhos. O texto que ou a temática que nós estaremos trabalhando a partir desse primeiro encontro de casais neste ano, então é esta, quanto ao nosso desafio de construir uma família estruturada. E eu gostaria de falar algo sobre isso, já que certamente esse é um assunto tão vasto, para tantas reflexões, para tantos momentos como esse, para pensarmos sobre isso. Eu gostaria então de usar essa passagem bíblica, essa narrativa onde nós aqui temos então o Senhor Deus falando com Abraão, chamando Abraão, fazendo com que Abraão, através dele, se constituísse uma família. E essa família, então, viesse a ser uma família que pudesse, então, andar na presença do Senhor. Pensarmos, então, nesse desafio que nós temos de construir uma família estruturada. E essa reflexão, então, aqui a partir de uma narrativa bíblica. Os versículos 4 e 5, depois que o Senhor chama Abraão, esse é o contexto, nos versículos anteriores, de 1 a 3, nós temos então Abraão partindo de Harã, deixando a casa de seus pais, levando consigo a sua esposa Sarai, levando consigo o seu sobrinho Ló, levando os seus servos e os seus bens materiais. Então nós temos Abraão partindo, indo para aquela terra que Deus haveria de mostrá-lo. O texto então nos diz nos versículos 4 e 5, partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. O que eu quero que nós aqui pensemos então é que essa realidade vivenciada por Abraão, de certa forma, ela em algum momento se aproxima da nossa realidade também cristã, da nossa realidade também em família, de constituir um lar segundo a vontade do Senhor, um lar estruturado, um lar que então viva de maneira agradável na presença do Senhor. E o que eu posso depreender desta passagem e procurando tirar de lição para as nossas vidas é que para Abraão, ali ele teve um desafio grande, que foi sair do seu seio familiar, da casa do seu pai, e ir para uma terra que ele desconhecia. O que eu posso pensar com isto, em relação à nossa temática a ser pensada nesta noite, é que sempre foi um desafio constituir um lar.
E se sempre foi um desafio constituir um lar estruturado, um lar na presença do Senhor, muito mais nos nossos dias, muito mais hoje. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, a passagem diz lá o seguinte, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, nós vivemos num mundo que vai se transformando a cada dia, e a transformação que o mundo passa é uma transformação que tende a ser para aquilo que é negativo. O mal que cresce, o pecado que aumenta, os problemas ou as necessidades que vão se tornando maiores. A verdade é que, para nossa realidade familiar, cada vez mais se torna difícil ou um grande desafio constituirmos uma família estruturada. Eu tenho isso comigo, e creio que, de certa forma, esse deve ser o sentimento do crente, é que o mundo, cada vez mais, ele se torna estranho para nós. Cada vez mais o mundo se torna estranho para a pessoa e para a vida do crente. Justamente porque o mundo, na sua rotina, o mundo no seu sistema, ele cada vez mais se distancia de Deus. O mundo cada vez mais, ele nega a necessidade de Deus. E nós, então, estamos nessa condição de constituir ou de estruturar um lar, de modo que esse lar, assim, possa ser um lar feliz, abençoado, um lar onde possa reinar alegria, paz, possa reinar, então, o amor mútuo. A passagem também, nós vemos mais adiante, ou no momento em que Abraão ele chega àquela terra que Deus estava ali, a partir daquele momento, mostrando a ele. Diz no versículo 6, atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Abraão chegou com a sua esposa, com seu sobrinho, com seus servos, chegou a Canaã, e nós temos agora Abraão deparando com uma realidade custosa a ela, difícil para ele, que foi então ele se deparar com os habitantes daquele lugar, os chamados cananeus. O que nós temos nessa passagem, ou que nos infere esse texto, quando ele fala dos cananeus, moradores daquela terra, é que então nós temos ali um povo que desconhecia a Deus. Um povo que desconhece a Deus é um povo obstinado pelo pecado, é um povo que anda em maldade, é um povo que então ignora qualquer sentimento para com o nosso Deus. Nós temos então, agora então, Abraão vivendo ou estando numa realidade tremendamente adversa para a sua vida e para a sua família. Uma lição que eu tiro desse texto e deste versículo é que para nós, para a nossa vida cristã, para a nossa vida familiar como cristãos, nós hoje experimentamos forças que atuam ou que trabalham pela desconstrução da família. Se Abraão encontrou ali um povo em Canaã que desconhecia os preceitos de Deus, nós temos também nos nossos dias uma realidade onde o mundo, a sociedade que ignora a Deus, que não se volta para Deus, nós temos este mundo trazendo sobre nós forças que certamente atuam para a desconstrução da nossa vida familiar. E o que nós podemos presenciar, irmãos, é algo bastante sério, bastante crescente em nosso meio, em nossa realidade social.
Nós vemos, por exemplo, forças relacionadas a valores que vão sendo cultivados, valores estranhos à moral, valores que são geradores de comportamento imoral. Um desses valores que nós temos nos nossos dias é aquele que se diz respeito ao homossexualismo, ou seja, aquele valor de se pensar que a pessoa pode ser feliz ou ela pode se associar a uma outra pessoa do mesmo sexo para viver uma vida que assim é subentendida como uma vida afetiva, um valor que vai então em contradição, ou um valor que desvirtua o modelo pelo qual Deus fez o homem. Valores pelos quais nós vemos valores estranhos à moral, que de certa forma vão sendo disseminados em nossa sociedade e que de alguma forma mina com a estrutura familiar aquela instituída pelo Senhor. Nós vemos também, ou podemos presenciar também outras forças, como aquelas ideologias, a semelhança da ideologia de gênero, onde uma criança ela é orientada a, em um determinado momento, fazer opção sexual por aquilo que então ela entende ser a sua motivação sexual. A ideologia que vem, que prospera em nossa sociedade e que então choca com aquele padrão de família que foi então instituído pelo Senhor. Movimentos sociais, uma outra força que vem minar ou trazer desestruturação para a família. Movimentos sociais, no passado e ainda hoje, movimento feminista, e ainda mais atual esse movimento feminista, um empoderamento feminino. A questão dos papéis dentro da família, esses papéis sendo trocados, ou sendo levados a uma condição que tremendamente vai afetar a estrutura familiar, aquela projetada pelo nosso Deus. Outra força que tem atuado contra a desconstrução da família são até mesmo leis e direitos. A lei, por exemplo, do aborto, que está muito prestes também a ser sancionada no nosso país. Aquela lei, então, que dá a liberdade, dá direito à mulher de escolher se ela vai, então, gerar ou não vai gerar o filho. Estranho. A lei, ou quem tem o direito resguardado, é a criança. A criança que está sendo gerada, ela tem o direito de nascer. E nós temos, em nossa sociedade, leis que estão sendo colocadas ou apresentadas para trazer à mulher a sua liberdade de escolha, se sim ou não, em relação à sua gestação. Leis também em relação ao divórcio, algo que até algum tempo atrás era um processo demorado, um tanto mais difícil, mas que hoje é tão fácil. Questão de poucos minutos você consegue, mediante a lei, ali o divórcio. Forças que têm agido em nossa sociedade para trazer desestruturação à família. Prejuízos, então, a esta instituição chamada família. A família dita tradicional, ela tem sido colocada pela sociedade dos nossos dias como sendo, então, algo a ser superado.
superar, ultrapassar, tornar desprezível a família tradicional, passar por cima, outros valores, outras ideologias, outros direitos, e tudo isso minando com a estrutura nossa familiar. Mas eu queria também, de maneira mais, talvez, a puxar para uma realidade mais nossa, cristã, do nosso contexto de família cristã, pensar em outros fatores desestruturantes da família cristã. Fatores também que, porventura, estejam se sucedendo em nosso contexto familiar. E esses fatores que podem, em algum momento, desencadear no divórcio, desencadear no afastamento uns dos outros, desencadear no abandono do lar, desencadear até mesmo na inimizade nossa entre os membros da família. Eu queria destacar aqui alguns fatores que desestruturam a família. Por exemplo, um primeiro que eu gostaria de destacar é a falta de respeito mútuo. Efésios 5:21, lá nos dias do texto, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. O contexto familiar é um contexto de muita liberdade, ou seja, as pessoas, por serem próximas a nós, nossos entes familiares, por serem próximos a nós, isso de certa forma nos leva a uma liberdade, às vezes indevida, da nossa relação ali uns com os outros. E a falta de respeito é certamente algo que pode ser muito bem recorrente em nosso contexto familiar. O desrespeito do esposo para com a esposa e vice-versa, o desrespeito dos filhos para com os pais, e isso trazendo prejuízo, trazendo afastamento, trazendo a falta ou o rompimento de relacionamento entre os membros da família. Um outro fator recorrente, ou que possa existir em nosso contexto familiar e que desestrutura a família, é então o egoísmo. O egoísmo é então aquela questão da pessoa a querer privilegiar a si mesma, pensar primeiro em si mesma. E aí, o que nós temos de agravante é que dentro de um contexto familiar, onde deve imperar a unidade, nós temos então o egoísmo, levando ali uma pessoa ou um membro a uma vida de independência, onde ela desconsidera os demais membros daquela família. Egoísmo. E um outro fator também, para nós aqui repensarmos a nossa condição de família e a estrutura que tem sido o nosso lar. Uma outra coisa, um outro fator que traz instabilidade à estrutura da família é o rancor. Guardar rancor, amargura. E se alguém me perguntar se isso é difícil acontecer, alguém nosso da família se tornar rancoroso ou cultivar a amargura, eu diria que isso é muito fácil. Por coisas simples, nós podemos criar algum rancor de alguém da nossa família. Eu posso criar um rancor da minha esposa ou um rancor das minhas filhas, ou vice-versa, minha esposa a meu respeito, ou os filhos a respeito dos pais. Eu compartilhei aqui uma vez com os irmãos, e falando sobre a amargura, esse era o tema. Eu falei que tinha o hábito, ainda tem, infelizmente,
que é de colocar o sapato embaixo da cama. A Salia, minha esposa, ela tem horror a isto. E a verdade é que, se eu continuo insistindo nesse meu hábito, ela só por isso ficará amargurada, com toda certeza. Ou seja, os nossos sentimentos são sentimentos que podem muito bem, por pouca coisa, ser canalizado para algo negativo, para algo que vai me levar ou que vai nos levar a ter rancor, antipatia por alguém do nosso círculo familiar. São fatores geradores de conflito e divisão. O lar, que se constitui em um meio de intenso contato. A família, onde nós temos ali a relação muito próxima, diária, de várias horas no dia. Nós temos ali diálogos. Nem sempre os diálogos, eles são diálogos saudáveis. Há provavelmente ali conversa onde as nossas palavras são de desgosto, de briga, demonstração de ira, de insatisfação. Nós temos também, nesse intenso contato familiar, olhares. Às vezes aquele olhar de desaprovação, de descontentamento, de não estarmos gostando do que nós vemos. Isso seja por parte dos cônjuges, seja por parte dos pais em relação aos filhos. Nesse relacionamento intenso do lar, nós também temos manifestações de sentimentos e emoções. E aí algo que pode nos levar a ficarmos irados, nervosos, raivosos. Sentimentos, emoções e as manifestações dessas emoções. Esse intenso contato que nós temos dentro do contexto familiar. Esse intenso contato, podendo então levar a situações geradoras de conflito e de divisão. Irmãos, se nós idealizamos um lar, com certeza esse lar que nós idealizamos para a nossa casa, para a nossa família, é aquele lar que haja alegria, que haja harmonia, que haja amor mútuo. Por isso, então, nós nos deparamos corriqueiramente no nosso contexto familiar com esse desafio de construirmos uma família estruturada. Voltando ao texto e agora tentando aqui pensar como trabalhar esse desafio que nós temos em nossa casa, de estruturarmos o nosso lar de maneira que ele seja então um lar agradável, seja um lar feliz, um lar onde possa reinar a harmonia. Eu quero voltar aqui ao texto e ler os versículos de 7 a 9, o texto que nós aqui estamos acompanhando na palavra, que diz assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Nós observamos, irmãos, nessa passagem, Abrão ainda, ele, ao chegar em Canaã, nós temos Abrão, não
se alojando, não se estabelecendo em um local definitivo. Nós temos esse homem de Deus ali no primeiro instante, e assim aconteceu com toda a sua vida, e até mesmo com a vida do seu filho Isaque. Nós temos Abrão, ele peregrinando pela terra de Canaã. E o que eu quero destacar dessa peregrinação dificultosa de Abraão, ou de Abrão pela terra de Canaã, é que, pelo fato de não estabelecer uma casa permanente, nós temos então ele como que precisando sempre se adaptar a um local diferente. E o que eu posso aqui também levar em conta do texto, que é muito especial, muito interessante de se pensar, é que Abraão sempre teve a preocupação de onde ele estabelecia a sua casa, onde ele armava a sua tenda, que era então aquela moradia portátil de uma pessoa que não vivia permanentemente num lugar, onde ele armava a sua tenda, armava a sua casa. Diz a palavra de Deus que ali também ele erigia, edificava um altar. Isso então é recorrente na peregrinação de Abraão. Por onde ele ia, diz o texto, aonde ele chegava, aonde ele montava o seu acampamento, aonde ele montava a sua casa, ali ele erigia um altar ao Senhor. A vida comum do lar se passa observando momentos ou oportunizando ocasiões de manter a adoração a Deus, e isso juntos, em família. Aqui nós temos Abraão com a sua esposa Sara, com seu sobrinho. A família de Abraão, conforme a promessa de Deus, não estava toda ela constituída. E nós temos este homem, desde o seu começo da caminhada com o Senhor, ele se preocupando em cultivar uma vida com Deus, não simplesmente pessoal, mas também uma vida com Deus, no que se diz respeito à família como um todo. Prática habitual, irmãos, no nosso desafio de estruturarmos o nosso lar, para que seja um lar segundo a vontade do Senhor, nós precisamos ter essa prática habitual de levar a nossa família a uma adoração ao Senhor. Nós temos a palavra de Deus como padrão prescrito para que nós façamos então isso. A palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Ela então deve ser o nosso meio, o nosso objeto, o nosso canal para que então nós conduzamos a nossa família, de modo que ela seja uma família estruturada, uma família edificada aos pés do Senhor. Ao olhar para esse texto também, de Gênesis capítulo 12, ao ver este homem, Abraão, eu posso pensar também que o lar, ele é edificado tendo o casal, tendo aquele casal que se uniu pelo matrimônio, homem e mulher, esse casal como coluna da família, como sustentáculo da família, como essa coluna que deve estruturar essa casa, este lar que deve ser edificado na graça do Senhor. E se o homem, se o casal, o homem e a mulher são as colunas, o Senhor Jesus, por sua vez, ele é o alicerce. Ele é a rocha, onde então a casa, esse edifício, ele é então edificado, ele é estruturado. O Senhor Deus, ele ao constituir a família, ao instituir a família, é importante nós observarmos que o Senhor,
ele trouxe responsabilidades a cada um desses membros da família. Essa responsabilidade, irmãos, ela deve ser natural para nós. Nós, constituintes da nossa família, precisamos entender que cada um de nós temos o nosso papel. E este papel, ao desincumbir dentro do nosso lar, deve ser um papel onde nós venhamos desincumbir de modo que haja um sentimento nosso de servir. Servir uns aos outros. Diz a palavra de Deus, repetindo, Efésios 5:21, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Algo bastante mútuo essa questão então do servir. O esposo servindo a esposa por sua vez servindo o esposo, os pais servindo aos filhos e os filhos por sua vez servindo aos pais. Eu gostaria de chamar nesse instante, já que eu me dirijo aos casais, já que eu me dirijo aos pais, gostaria de trazer aqui um alerta nessa responsabilidade nossa, quanto à edificação da nossa casa, do nosso lar. Vocês, irmãos, casais, eu como pai, nós como colunas deste lar, dessa família a ser edificada para a glória do Senhor. Eu queria fazer 2 alertas, esses alertas se diz respeito aos perigos que nós corremos, já que é a partir de nós que o nosso lar será estruturado, ou será construído, gerado. 2 perigos que nós corremos. Um perigo é o da omissão. Irmãos, nós não podemos nos omitir quanto à nossa responsabilidade como pais. Nós precisamos zelar pela vida dos nossos filhos. Precisamos trabalhar para a criação dos nossos filhos. E essa criação, primeiramente, nos preocupando com a vida espiritual dos nossos filhos. As influências que eles têm fora de casa, ou até mesmo dentro de casa, com tantas mídias, tantas redes sociais. Irmãos, nós somos referência, nós devemos ser referência e padrão para os nossos filhos. Nós não podemos nos omitir. Temos que estar olhando para os nossos filhos e enxergando quais são as suas necessidades, quais são os prováveis problemas pelos quais eles têm passado. Irmãos, nós não venhamos nos omitir, mas possamos cuidar atentamente da vida dos nossos filhos. Uma outra coisa, um outro perigo que nós corremos é a ausência. Nos ausentar ou não estarmos juntos dos nossos filhos. Talvez por questões do dia a dia, o tempo com os nossos filhos se tornam pequenos ou escassos. Cuidemos, irmãos. É muito danoso a ausência do pai, da mãe, para com a vida dos seus filhos. Eu aqui quero fazer menção, ainda lembrando aqui deste homem, Abrão, o cuidado dele, a preocupação dele para com seu filho, Isaque. Diz a palavra de Deus que ele se preocupou tanto com seu filho que ele propôs que o seu filho, ele não se uniria, não se casaria com nenhuma mulher de Canaã, com nenhuma mulher cananeia, porque Abraão sabia muito bem que aquele povo idólatra, perverso, poderia desencaminhar, poderia ser má influência para o seu filho. Nós temos Abraão, um pai zeloso,
fazendo com que o seu servo buscasse uma esposa para Isaque, lá no seu clã, do seu pai em Harã. Abraão se preocupando para com a vida do seu filho, zelando para com a vida do seu filho. Eu quero dizer aos irmãos, aquele que vive para agradar a Cristo em primeiro lugar, depois vive para agradar aos outros, e por último, vive para si mesmo, constrói um casamento sólido e um lar espiritual. Constrói um casamento sólido e um lar espiritual. Nós precisamos abrir mão daquilo que de repente seja o interesse nosso primeiro, para nos importar em servir os nossos entes familiares. Abraão também, eu posso ver a sujeição dele ao Senhor, a submissão dele ao Senhor, o zelo dele para com o Senhor, quando Deus o colocou à prova. Quando então Deus pediu a Abraão, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, leva-o e o ofereça a mim em holocausto. Abraão foi fiel ao Senhor. Abraão se sujeitou ao Senhor. Abraão, aquele pai, certamente, tremendamente amoroso. O filho, seu único filho com Sara. Aquele homem obedeceu ao Senhor. Ele foi, e nós temos ali Deus, então, confirmando a sujeição de Abraão e não permitindo que Abraão viesse oferecer o seu filho em sacrifício, mas provendo um substituto para ser oferecido no lugar do seu filho. A sujeição ao Senhor, nosso Deus, a nossa sujeição ao Senhor Jesus, ela com certeza, irmãos, ela vai gerar respeito mútuo. No nosso contexto familiar, quando então os membros da família, aqueles que constituem a família, se sujeitam ao Senhor, isso vai gerar no contexto, no ambiente familiar, respeito mútuo. E por sua vez, esse respeito mútuo haverá de gerar um ambiente de crescimento no lar. Esse é o desejo nosso. E para isso nós precisamos, irmãos, aprender o princípio do serviço. Servir. É desta maneira que nós podemos mostrar a nossa sujeição uns aos outros, no temor do Senhor. O Senhor nos abençoando, sendo abençoados pelo Senhor, e isso revertendo em grande bênção para o nosso lar. Aprendamos, ou precisamos aprender, irmãos, no contexto familiar, entender que nesse serviço de uns para com os outros, nesse propósito de alcançarmos respeito mútuo, é preciso que nós, no contexto familiar, exercitemos a generosidade. Sejamos generosos. Sejamos espontâneos para ajudar alguém da nossa família, ajudar nossa esposa, ajudar nosso esposo, ajudar nossos filhos. Generosidade. Exercício da generosidade. Precisamos, nessa busca do respeito mútuo dentro do lar, nos dedicar ao exercício de pedir perdão e conceder perdão. Quantos são os momentos, quantas são as situações onde nós, então, desagradamos, afrontamos
alguém do nosso grupo familiar. E nós precisamos, irmãos, ter essa disponibilidade de pedir perdão, ao mesmo tempo também de conceder perdão. O respeito, a harmonia familiar passa pela questão do perdão. Não guardar rancor. Certamente que também nesse serviço, ou nesse respeito mútuo de uns para com os outros, não guardemos rancor. A palavra de Deus nos diz lá que não devemos pôr o sol sobre a nossa ira. Ou seja, houve algo no nosso meio familiar que nos afetou, alguém nos machucou, nos ofendeu. Não guardemos rancor. Antes que termine o dia, essa é a ideia do texto, não pôr o sol sobre a vossa ira. Antes que termine o dia, se restabeleça, volte à harmonia com aquela pessoa, com aquele ente da família com quem você criou ou teve algum atrito. Não guardemos rancor. Precisamos também, na nossa conversação em casa, na nossa conversação familiar, precisamos também estarmos prontos a respondermos com brandura. Fomos ofendidos? Diz a palavra de Deus que a resposta branda desvia o furor. São exercícios necessários. Muitas das vezes, um exercício que nós não temos o hábito ou a prática, mas que nós devemos procurar exercitá-los para o nosso respeito mútuo com os nossos entes familiares. Certamente que não tem como aqui nós esgotarmos esse assunto de uma família estruturada ou de cultivarmos, trabalharmos nesse desafio de estruturar, de ter uma família estruturada, mas dentro daquilo que eu tentei aqui compartilhar com os irmãos, eu gostaria de finalizar essa reflexão dizendo o seguinte, e aqui tomando nota, fazendo citação de um autor, sobre o lar cristão ideal, que certamente é aquele onde cada um dos seus membros, eles são portadores. Aí eu digo aos irmãos, relaciono aos irmãos, esses membros da família são portadores de coração amoroso, membros portadores também de olhos atentos, perceber o que se passa, olhos atentos, membros também portadores de ouvidos prontos a escutar, atenção para aquilo que se passa, ouvir a esposa, ouvir o esposo, ouvir os filhos, ouvir os pais, bem como também membros portadores e, por fim, de mãos dispostas a ajudar. Prontidão em ajudar. Essa generosidade, esse desprendimento, essa solicitude, certamente são elementos necessários, importantes, para que nós, irmãos, consigamos ter um lar estruturado, um lar de respeito, um lar que, então, propicie crescimento afetivo, crescimento espiritual entre os membros da família. Que Deus assim abençoe os irmãos e que nós assim sejamos, a cada dia, pelo Espírito Santo de Deus, orientados, conduzidos dentro desse propósito que Deus tem para nós. Sempre lembrando que o que Deus tem para nós é muito especial. O que Deus tem para nós é algo surpreendente, maravilhoso. Importante, então, irmãos, que nós
nos coloquemos na presença do Senhor, ansiosos de que o Senhor venha agir em nosso favor, em favor da nossa família. Vamos orar, irmãos? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra lida, por essa reflexão, pela meditação aqui feita. Senhor, neste momento, eu oro a Ti em favor de cada casal que participa deste momento, que assiste a esse instante de encontro de casais. Abençoe cada irmão, Senhor, cada um quanto ao seu desafio, nos seus respectivos lares. Eu oro a Ti. Derrame a Tua graça, Senhor. Derrame o Teu favor. Opere na vida de cada um dos irmãos. Cada casal aqui seja por Ti tremendamente abençoado, Senhor. Dê sabedoria, dê discernimento, dê condição aos Teus servos para edificarem os seus lares, onde os seus lares sejam lares onde haja respeito mútuo, onde haja crescimento afetivo, onde haja crescimento espiritual. Eu oro a Ti, Senhor. Opera, Senhor, com graça e misericórdia. Foi o Senhor mesmo quem constituiu a família. E nós pedimos ao Senhor, venha, Senhor, edificar o nosso lar. Venha trazer sensibilidade aos nossos familiares. Sensibilidade para que possam ansiar e desejar uma vida agradável na Tua santa presença. Fique conosco, Senhor, e a cada instante possamos contar com a Tua ajuda, com a Tua proteção e o Teu cuidado. Livra-nos do mal, livra-nos do mundo, que nós assim possamos ter o nosso coração resguardado do mal. Possamos, Senhor, ter discernimento para não permitir que o mundo entre em nossa casa, os valores que há no mundo. Ó Senhor, as ideias cultivadas pelo mundo. Ajuda-nos, Senhor, a resistir àquilo que vem de influência externa e que quer entrar em nossa família, em nossa casa. Ajuda-nos a vencer, Senhor. E aqueles defeitos que há em nós, aqueles fatores que saem de nós mesmos e que gera problema familiar, nos ajuda, Senhor, a contornar, a vencer também, Senhor, para que nós saibamos amar, saibamos, então, servir uns aos outros e viver da maneira que venha honrar Teu santo nome. Possamos nos sujeitar, então, à pessoa do Teu Filho Jesus e assim possamos também nos sujeitar uns aos outros para a glória do Senhor. Fique conosco, nos abençoe e nos guarde. A Senhora agradeço, em nome do amado Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os amados irmãos, cada um de vocês que estão participando desse encontro, sejam abençoados pelo Senhor. Deus abençoe suas famílias, que todos assim possam gozar da graça do Senhor nos seus lares. Deus abençoe, irmãos, fique na paz.